Se você estiver na casa dos 20 e poucos anos e quiser viver uma vida aos seus próprios termos, com liberdade emocional, financeira, quando você tiver 30, 40, 50 anos, você precisa escutar atentamente o que eu tenho para te dizer nesse vídeo de hoje. Primeira coisa, você precisa entender que existe o tempo de plantar e existe o tempo de colher. Hoje, quando você é jovem, você precisa colocar tempo, esforço e inteligência para construir o seu futuro, seja a sua própria empresa, a sua carreira. Você precisa abrir mão de um final de semana com os seus amigos, de ir para a praia, de ir para uma festa. Você precisa literalmente mergulhar de cabeça naquilo que você se propõe a fazer. Se você tem um grande sonho no futuro, é muito provável que você precisa pagar um grande preço no momento presente para chegar lá. Você está no ponto A hoje e quer chegar no ponto B. Existe um caminho, existe uma trajetória entre esses dois pontos. E é exatamente sobre isso. O plantar tem a ver com você colocar esforço do ponto A ao longo da trajetória até o ponto B. E o colher é chegar lá no ponto B quando você tiver 30 anos, 40 ou mais e poder viver ali a vida que você sempre escolheu, que você deseja. Aí você pode estar se perguntando, mas será que eu sei o que eu quero de verdade? Então talvez o primeiro passo seja esse, definir o que você quer para a sua vida daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos. Porque quando você tem um motivo realmente forte e grande o suficiente, quando você sonha grande, você tem a ambição de chegar lá e você tem a predisposição, a determinação para realmente dizer não nessa fase da vida, abrir mão muitas vezes daquele momento de lazer, daquela roupa que você quer comprar, daquelas coisas boas que você gostaria de ter naquele momento, mas sabe que se você fizer aquilo pode te tirar do teu caminho, do teu rumo. Então, colocar energia. Quando você é jovem, você tem energia, disposição, você consegue dormir menos muitas vezes, você consegue colocar esforço naquilo que você se propõe a fazer. E vá por mim. Chegar com 30 anos, 40 anos, com a vida resolvida é a melhor coisa que tem. Eu paguei esse preço, com 20 anos eu abri minha primeira empresa. Depois, 27, eu abri uma outra empresa. Eu vivi uma vida boa? Com certeza, mas não era sempre que eu dizia sim para os meus amigos, para as viagens, para as festas. Era o contrário. Era a minoria das vezes eu dizia sim, a maioria era não. Porque eu estava concentrado, focado em construir o meu sonho grande, em sair do ponto A e chegar no ponto B. E eu fazia isso com vontade. Mesmo naquele dia que as coisas não estavam dando certo, que eu pensava em desistir, eu estava ali determinado, porque era meu sonho que me impulsionava. Então, o meu sonho era o meu farol, era o meu norte, aquilo ali fazia com que eu continuasse firme e forte em frente, porque eu sei que eu queria construir a vida nos meus próprios termos. Eu não queria viver a vida de uma outra pessoa, eu não queria viver uma vida limitada, escassa, eu queria viver uma vida abundante, próspera. E foi exatamente isso que eu fiz nesses primeiros 10 anos de carreira, dos 20 aos 30 anos de idade. Agora pense comigo, você daqui 5, 10, 20 anos, olhando para trás no seu eu de hoje e percebendo que tudo isso que você passou, por tudo isso que você passou, tudo isso que você construiu, valeu realmente a pena. Você olha daqui 10, 20 anos para os seus amigos, você vê que você tem uma vida muitas vezes melhor do que a grande maioria das pessoas. E não é porque você é melhor do que elas, é porque você realmente pagou o preço por isso. Você teve disciplina, resiliência, você soube plantar na hora de plantar e você vai saber colher na hora de colher. Então isso é importante. Você demonstrou através do seu sonho grande, dos seus objetivos, da sua determinação, que você merece estar à frente da grande maioria no futuro.
Mas nesse momento aqui é o momento de colocar inteligência mais esforço. Então você precisa dos dois. De forma inteligente, de forma esforçada, consistente, você precisa avançar em direção ao seu objetivo. Então, você está construindo o seu futuro, o futuro que você deseja, talvez até mesmo para sua família, para sua esposa, para os seus filhos. E isso é uma das coisas mais importantes, essa construção da liberdade. Pelo menos esse é um dos valores que eu considero talvez os mais relevantes. A gente poder, depois dos 30, eu já tenho 38, depois dos 30 anos de idade, poder investir em bons projetos, aqueles que realmente fazem o nosso olho brilhar, fazer viagem, viver no lugar que a gente sempre sonhou, desejou, se for numa praia ou se for numa montanha, não importa, mas o lugar que você escolhe morar e não um lugar onde, o meu orçamento só cabe esse lugar aqui. Você ter um orçamento amplo, ilimitado é difícil, né? A gente chegar lá, sempre vai ter um limite, mas um orçamento amplo para a gente viver a vida que a gente deseja, que a gente sonhou, e não viver a vida que o nosso orçamento permite. Só que para isso você precisa pagar o preço hoje. Começar hoje, se dedicar hoje para não chegar com 30, 40, 50 anos, olhar para trás e estar arrependido. Eu poderia ter estudado mais, poderia ter começado o projeto que eu não comecei, poderia ter insistido mais, ter sido mais consistente naquilo, mas acabei desistindo no primeiro obstáculo. Então, quando você olhar para trás, você não pode ter esse arrependimento. Você tem que estar convicto que você fez o melhor. Talvez você não alcançou o ponto que você imaginava alcançar com 20 e poucos anos. Porque as coisas também vão mudando ao longo da trajetória. Então, os seus planos mudam, a vida muda, ela vem, ela te mostra outros caminhos. Mas o grande ponto aqui é você, em algum momento da sua vida, se tornar verdadeiramente livre. Livre para escolher quando você vai trabalhar com o que você realmente gosta, livre para escolher muitas vezes fazer o que você não gosta de fazer, porque isso também é liberdade. Quando você escolhe fazer algo que você não tem muito gosto em fazer, você está sendo livre, porque você está escolhendo fazer aquilo em prol de um objetivo maior. Então, pense sobre isso. Você precisa plantar hoje para não se arrepender lá na frente. E aí a pergunta que você tem que se fazer: você quer o conforto desse momento atual ou você quer a liberdade para a vida toda? A liberdade depois dos 30, dos 40, até o final da sua vida. O que você quer de verdade? Me responde aqui nesses comentários. Também quero te indicar um vídeo sobre as 8 lições que eu gostaria de ter aprendido antes e que eu acabei aprendendo depois dos 30 anos também, com muito esforço, errando muito, acertando muito. Então, se você tem interesse em saber quais são essas 8 lições, eu vou deixar um vídeo aqui na minha tela, você clique e assiste esse vídeo, ok?